Olá! Essa é a série Síntese Proteica e Mais o quê? É uma série inspirada em uma questão do Enem 2018 que relaciona a estrutura da célula com a síntese de proteínas, síntese de um hormônio proteico. Serão 3 aulas e uma correção de questão. Essa é a de núcleo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho do núcleo e do nucleolo, para a gente entender a relação de produção com o hormônio. Aqui nós temos o núcleo. Dentro do núcleo, sempre é desenhado uma bolinha. Essa bolinha chama nucleolo. Aqui do lado de fora, quem a gente tem? Tcharam! Retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomo aderido do lado de fora, tá? E aqui do lado, olha, essa micrografia, essa foto batida lá no microscópio eletrônico de um cortezinho de uma célula, ela tá muito bonita. Aqui dentro eu tenho o núcleo, aqui o nucleolo, e aqui fora, essas dobras, essas lâminas de membrana, nada mais são do que o retículo endoplasmático rugoso. E aqui a mitocôndria, olha como a mitocôndria ela é menor que o núcleo, né? Porque são várias mitocôndrias numa única célula. Mais uma fotinha. Professora, por que você não usa aquela bonitinha? Porque eu preciso que você conheça a original. Conhecendo a original, você vai reconhecer qualquer coisa naquele esquema bonitinho, tá? Então, não se desespere, vem comigo. Aqui eu tenho o núcleo enorme, bem redondinho, igual a gente está acostumado a desenhar no quadro, tá vendo aqui comigo? Ótimo! E aí, ao redor, nós temos o citoplasma. O que é isso aqui? Mitocôndria. O que é isso aqui? Mitocôndria. Eu achei que todo mundo tinha o mesmo formato. Não, algumas podem ser circulares e outras podem ser um pouquinho mais alongadas, né? Mitocôndria. Ao redor aqui nós possivelmente temos retículo, tá? Mas vamos ao que interessa, o nosso núcleo, um núcleo bem bonito. Essa região diferenciada aqui, que tá um cinza, ela é chamada de nucleolo. Ela é uma estrutura dentro do núcleo. Para que eu tenho nucleolo? Para produzir RNA, RNA ribossomal. Professora, para que eu tenho RNA ribossomal? Para formar o ribossomo. Você achou que o ribossomo era formado de quê, querido? O ribossomo, ele é formado, né? A estrutura dele, o corpinho dele tem duas coisas: proteína e RNA ribossomal juntinhos. Aí forma uma partezinha grande do ribossomo, uma partezinha pequena do ribossomo. E essas partezinhas saem aqui do núcleo e vão lá para o citoplasma, porque lá no citoplasma elas têm que trabalhar, elas têm que produzir proteína, tá bom? Então, a função do nucleolo é qual? Produzir RNA ribossomal e montar a parte maior e menor dos ribossomos. Agora, eu tô percebendo que tem umas regiões pretinha escura e umas regiões claras, como se esse núcleo fosse um dálmata. Mas calma, vamos entender o que é. Essas regiões bem escuras, as mais escuras que você está conseguindo ver aqui na periferia, ó, na borda do núcleo e um pouquinho aqui no centro, são chamadas de heterocromatina. O que é a heterocromatina? É quando o DNA ele está muito enrolado, muito condensado, muito compactado. São todas palavras sinônimas. Condensado, compactado, enrolado. Enrolado em quê? Enrolado num conjuntinho de proteínas que são chamadas de histonas, tá? Vai ter a definição de histonas aqui para vocês. Histonas são proteínas que estão muito associadas ao DNA. O DNA, na verdade, nunca está sozinho, gente. Ele sempre está acompanhado por proteínas. E essas proteínas, chamadas de histonas, podem dobrar o DNA nelas mesmas, sobre elas mesmas. É como se fosse um carretel branco de linha, que você está dobrando a linha ali nele. Na verdade, o carretel é a histona e a linha é o DNA. Nunca o DNA está sozinho, ele sempre está acompanhado de proteína. E esse conjuntinho,
essa dupla dinâmica. Na verdade, é chamada de cromatina. Então, toda vez que você escutar cromatina, nada mais é que DNA mais proteína, tá? Já que a gente sabe que o DNA nunca tá sozinho, que ele tá sempre associado com as histonas. Só que tem vezes que ele tá muito enrolado, muito escondido, bem protegido pelas histonas. E aí a gente chama de heterocromatina. Quando o DNA tá assim, na maioria das vezes, ele não é lido. Mas por que ele precisa ser lido? Porque quando ele é lido, ele gera um código para produzir proteína lá no citoplasma. Quem sabe ler esse código é o ribossomo, tá? Só que aí, quando esse DNA está muito escondido, a gente fala muito compactado, né, muito enrolado nos esqueletos de histonas, a gente fala que ele está na forma de heterocromatina, que ele e as histonas estão formando a heterocromatina. Essa região mais clarinha aqui é DNA também, é DNA associado à histona. Por isso é chamado de cromatina. Mas por que eucromatina? Eu é verdadeiro, tá? A cromatina verdadeira. Por que é eucromatina? Gente, é eucromatina porque ali está menos compactado, menos condensado, menos enrolado nas histonas. E quando o DNA está mais de fácil acesso, ou seja, eucromatina significa que o DNA está acessível, o que a célula ganha com isso? Ela consegue ler aquele DNA e fazer um código que vai lá para o citoplasma, para o ribossomo ler e produzir uma proteína. Então, pessoal, quanto mais eucromatina uma célula tem, mais ela acessa o seu DNA, mais ela lê o DNA, então mais proteína ela consegue produzir lá no citoplasma. Essa é a relação. E se tiver muita heterocromatina? E se tiver muito DNA bem condensado, bem protegido? Significa que aquele DNA não está muito acessível. Então, aquela célula é metabolicamente inativa ou tem um metabolismo, uma atividade celular, um trabalho, uma produção baixa, pequena. Tá? Então, é assim que a gente consegue analisar. E o nucleolo, gente, voltando nele aqui, pode ter mais de um nucleolo? Pode ter mais de um nucleolo. Inclusive, tem questões que cobram isso. E por quê? Se você tem mais de um nucleolo, é porque você precisa de fazer muito RNA ribossomal. Você precisa montar muito ribossomo. E por que uma célula iria precisar montar mais ribossomo? Porque essa célula vai precisar produzir muita proteína. Por quê? Porque a atividade metabólica dela, uau, é imensa. Que célula que é assim, professora? Neurônio. Um nucleolo enorme. E um núcleo bem clarinho. Eucromatina. E é assim que a gente vai analisando as atividades celulares que nós temos, tá? Heterocromatina é uma cromatina diferente da eucromatina, que é a cromatina verdadeira. E só para lembrar, nós chamamos de cromatina a associação do DNA com as histonas. Olha aqui que bonitinho. O esqueletinho de histona, a base de histona em amarelo, são essas bolinhas aqui. A eucromatina é quando o DNA está levemente enrolado ao redor das histonas. Isso significa que os genes que estão aqui são ativos. Genes ativos promovem a formação de códigos que gerarão proteínas. E isso significa que o nosso DNA está sendo lido, tá? Isso que a gente fala que é regulação gênica. Uma hora eu leio, outra hora não. Num tipo celular, eu leio esse trecho do livro DNA. No outro tipo celular, eu não olho mais para essa página, eu leio outro trecho, né? Então, o trecho que é lido, que está acessível, que está pouco enrolado no esqueleto de histona, eu vou chamar de eucromatina. E o trecho que está muito fechado, protegido, condensado nas histonas, eu chamo de heterocromatina. Isso pode variar de célula para célula. O que é lido numa célula não necessariamente é lido na outra, apesar de todas terem o mesmo DNA, né? Todas do seu corpo têm o mesmo DNA. E é assim que a gente vai regulando que parte do DNA a gente lê e
que parte do DNA a gente não lê naquele tipo celular em específico. Olha aqui, como que o DNA está muito condensado, muito enroladinho nos esqueletos de histona. Possivelmente, o DNA daqui não é acessado, não é acessível, então os genes aqui são inativos. Mas por que a gente precisa acionar o DNA, além de produzir aqueles códigos que vão gerar lá no citoplasma proteína? Porque, gente, a gente precisa de reparo no DNA. Né? Essa molécula precisa de reparo. Além disso, essa molécula ela pode ser duplicada, copiada, fazer um xerox dela mesma. E, logicamente, quando a gente vai replicar, duplicar, fazer um xerox, a gente vai fazer da região que está acessível, da região de eucromatina, tá? Aqui tem para vocês um conceito de histona, que é um grupo de proteínas básicas de carga positiva que formam bolinhas, ao redor das quais o DNA, que tem carga negativa, pode se enrolar. Vamos fazer um teste? Rapidinho, só para treinar seu olho, só para você parar de ficar só acostumado com o esquema colorido do livro? Vamos lá? Qual célula é metabolicamente mais ativa? Vamos olhar o núcleo, que é o que a gente acabou de aprender. Essa célula tem um nucleolo aqui, ó, bem grande. Isso é o núcleo, tá? Deixa eu desenhar em cada uma onde é o núcleo. Eu acompanho o mouse. Aqui é o núcleo da célula A. Aqui é o núcleo da célula B. E aqui é o núcleo da célula C. Bom, professora Ellen, essa C aí tá bem pretinha, né? Esse dálmata tem muita manchinha preta. Isso significa que tem muita heterocromatina, né, professora? E isso significa que essa região aqui é pouco acessada. Essa célula não é muito metabolicamente ativa, não. Mas vamos ver a B, né? Vamos ver a amiga B, o que ela tem para nos dizer. Aqui eu tenho o nucleolo, ele é um pouquinho mais claro. Às vezes, isso não é regra, na maioria das vezes ele é um pouquinho mais claro que a heterocromatina. Aqui eu tenho o nucleolo, a região que vai produzir ribossomo, e aqui eu tenho a heterocromatina mais na periferia, na borda. E aqui eu tenho um pouquinho de eucromatina, bem mais que essa, né, gente? E vamos ver a A. Essa A tem mais eucromatina, região clara, onde o DNA está sendo lido. E aqui nas bordas eu tenho heterocromatina, mas eu tenho menos que aqui na B. Portanto, a A é a célula metabolicamente mais ativa. E se você trabalhasse numa empresa de produção de proteína, você ia querer linhagem do tipo A, trabalhando para você e você recebendo. Assim sendo, a relação do núcleo com a síntese proteica é: quanto maior o núcleo e seu nucleolo, ou número de nucleolos, quanto mais eucromatina, mais região clara o núcleo tiver, maior será a taxa metabólica celular, maior será a capacidade de síntese proteica daquela célula. Se inscreva no canal, curta e compartilhe e continue conosco. São mais 3 vídeos: a relação da mitocôndria, do retículo endoplasmático e a correção da questão do Enem 2018 com a respectiva revisão de todos os conceitos. Muito obrigada!